Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Bom, estamos aqui em mais um Evangelho e hoje o tema do nosso Evangelho é as cartas do Cristo. Eu tirei esse tema do capítulo 114 da obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Eu não vou ler toda a mensagem, mas eu vou discutindo ela e vou lendo uns trechinhos e a gente vai trabalhando então nela ao longo do nosso Evangelho. Hoje o nosso cenário está contando com meu amigo Francisco de Assis. O Manu até disse assim, que ele está até com medo de pegar porque ele é tão precioso, que foi um presente da minha avó. Então, hoje eu trouxe ele para compor o nosso cenário, espero que vocês gostem. E para a gente iniciar então o nosso Evangelho, gostaria então da gente fazer uma oração para a gente, se ambientalizar, fechar os nossos olhos físicos e elevar o pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele em nome de Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de cada um dos nossos dias com uma página em branco, para que possamos fazer diferente, que possamos fazer melhor a cada dia, diante dos aprendizados que nós temos, sejam eles através dos estudos, das experiências. Agradecemos ao Pai por não nos deixar sozinhos, por contarmos com amigos físicos e os amigos da espiritualidade que nos ajudam, nos guiam nos passos de cada dia. Jesus, mestre amigo, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigada pela tua mensagem, pelo teu amor e pela esperança que tem em nós e que possamos, Senhor, nos tornar exemplos vivos do teu Evangelho de luz. Que a espiritualidade possa abençoar a cada um que está nos assistindo, aqueles que não puderam estar neste domingo de hoje. Abençoe a cada um em suas casas, o seu lar, as suas famílias. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos em seus corações, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem esperança. Que a luz possa chegar e possa tocar o coração de cada pessoa que estiver precisando. Abençoa, Senhor, a nossa água e que ela possa conter aquilo que nós mais estivermos precisando. Que assim seja, graças a Deus. Espero que vocês tenham lembrado, da água. Eu lembrei ela agora na oração. Eu já tenho a minha aqui do lado. Mas quem puder, então, colocar a sua água do lado, a espiritualidade com certeza vai estar auxiliando. Eu vou começar, então, com a mensagem que está em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. De acordo com a espiritualidade superior, Jesus, ele foi o Espírito mais puro que veio, até nós aqui na Terra. E ele tem, uma íntima comunhão com o Pai. E essa comunhão, a gente já falou isso, outras vezes, ela era tão grande, quando ele esteve aqui conosco, a ponto de ser confundido com o próprio Deus, Jesus, ele foi a carta viva que Deus nos entregou. Ele foi o exemplo vivo de tudo aquilo que ele pregava. Aquela expressão de que a palavra convence, o exemplo arrasta, foi Jesus, porque ele conseguia vivenciar tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele pregava. Ele era o exemplo vivo. Então, nesse capítulo, das cartas de Cristo, o mentor Emmanuel, ele fala justamente sobre essa singularidade da mensagem do mestre, que, ao contrário de outras figuras da história, personalidades até que importantes, que passaram ao longo da humanidade, ao longo dos séculos, Jesus, ele não deixou nada escrito, ele não deixou nenhum documento, ele não deixou escritos de próprio punho, não é mesmo? E aí, o mentor, ele diz assim: o mestre, como que fez questão de escrever a sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. O seu evangelho espiritual
constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Foi isso que nós falamos, né? Jesus, ele transmitiu a sua doutrina, não em documentos físicos e nem registros, né, que ele fez de próprio punho, mas ela ficou diretamente gravada no coração e também na consciência de todos os seus discípulos. E ele continua: os recursos humanos, eles seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margens a controvérsias. E em vista disso, Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Fazendo esse comparativo nessa primeira parte, né, sobre quando ele diz que os raciocínios humanos, né, não seriam capazes, né, de transferir essa mensagem, até por conta, né, da gente gerar muita controvérsia. Eu lembrei, é uma comparação boba, mas eu me lembrei de uma vez que eu fiz uma viagem para o Chile e para a Argentina, e eu passei pela Cordilheira dos Andes. E teve um passeio que era justamente atravessar essa cordilheira. E, obviamente, a paisagem era lindíssima, e eu quis fazer um registro dessa paisagem para mandar, né, para minha família. E era inevitável, assim, que as fotos, elas eram muito bonitas, mas elas não conseguiam refletir a realidade do que era aquela beleza natural, a beleza daquela paisagem. Era muito grande, assim. Então, nenhuma foto, por mais bonita que fosse, ela conseguia transmitir o que era estar lá diante daquela grandeza. Então, eu fico imaginando, quando a gente lê alguma coisa sobre Jesus Cristo, alguma mensagem, e a gente já se comove com aquilo, porque aquilo é lindo e toca o nosso coração, imagina quem estava ao lado do Cristo, bebendo da própria fonte, né? Então, assim, devia de ser realmente uma emoção muito grandiosa. E essa comparação, como eu disse, ela pode ser boba comparada, obviamente, aos ensinamentos do mestre, mas eu acho que fica um pouco fácil, assim, da gente entender quando o recurso humano, ele seria, né, não seria capaz, assim, de revelar essa riqueza da mensagem. Então, por mais, como eu falei, a mensagem ela seja bonita, talvez haja uma limitação de palavras, até de expressões, para a gente conseguir, de fato, assim, sentir o que era estar ao lado de Jesus. E a gente pode até ver isso quando a gente vai, por exemplo, em algum evento, tivemos, né, vários eventos aqui na casa, ou eventos em qualquer outra instituição religiosa em que há uma comunhão de pensamento e de amor, e que, com certeza, a espiritualidade superior ela está presente. E, às vezes, a gente passa por uma emoção que a gente começa a chorar, e é um choro tão compulsivo que a gente não sabe de onde vem. Tamanha é a emoção do que é sentido. Então, o fato é, Emmanuel, ele diz para a gente, que a vivência ela é superior à simples leitura ou à interpretação. Que viver o Evangelho ele é superior às lições que nós lemos. Né? Então, assim, a gente lê a lição e aquilo toca o nosso coração, mas o mais importante é a gente sublimar aquilo que a gente aprendeu. É a gente sublimar aqueles ensinamentos, botando eles em práticas e vivendo ele no nosso dia a dia. E aí, nesse sentido, quando ele diz que a mensagem ela está gravada, então, no coração dos discípulos, isso faz com que os discípulos de Jesus se tornem cartas vivas do seu evangelho de amor. Que é isso que a gente sempre deseja, que a gente sempre almeja e a gente busca forças. E sempre nas nossas orações, né, eu falo assim que a gente tenha, né, o amparo espiritual para que possamos nos tornar exemplos vivos do Evangelho do Cristo. Acho que a gente se torna essa carta viva, assim como Jesus foi para nós. Jesus, como eu disse, ele foi a carta viva de Deus. E aí os discípulos devem ser as cartas vivas de Jesus. Os seguidores fiéis de Jesus, eles se tornam a própria mensagem do Cristo. Com Paulo foi assim. Paulo, ele tinha uma comunhão, né, na sua transformação, a mensagem tocou tão fundo nele, que ele estava numa comunhão direta com Cristo. Ele se tornou uma carta viva, além das cartas escritas, obviamente, mas ele se tornou a própria carta, porque, e é isso que nós devemos fazer,
vivenciar e exemplificar os ensinamentos. Esses são os documentos vivos do amor, não é mesmo? E é isso que a gente deve se tornar. Ser exemplo dos ensinamentos em todas as lições, em todas as situações da nossa vida. E como isso às vezes ainda não é espontâneo, e não é espontâneo porque a gente ainda se absorve muito com as coisas da terra, a gente se distrai muito com as coisas, a gente se apega muito às distrações, que eu falo assim, né, da própria matéria, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa rotina. A gente fica tão absorvido com as coisas e às vezes a gente acaba se esquecendo e deixando de lado um pouco a parte espiritual, que nós também devemos trabalhar. E é por isso que a espiritualidade ela fala tanto sobre a disciplina. E aí, Emmanuel, né, a gente sempre traz, e toda vez quando eu deslizo, eu lembro da mensagem de Emmanuel, que ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Até que isso se torne espontâneo, até que viver de fato o evangelho na sua integralidade, em todos, absolutamente todos os momentos da nossa vida, se torne espontâneo, é necessário que a gente tenha disciplina para lidar com todas as situações, sentimentos e o nosso eu do passado, né? Coisas que já estão ainda arraigadas na gente de muitas e muitas encarnações, né? Então, assim, a gente mudar um hábito de um dia para a noite, seja uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, isso já é um desafio. Imagina mudar, né, esses sentimentos e ações que estão ali com a gente ao longo de várias existências, né? E é por isso que a gente precisa, então, de disciplina, e é por isso que a gente conta, então, com o estudo, com o evangelho e com a amizade, né, de pessoas queridas, né, que estão encarnadas e dos amigos desencarnados também, que oram por nós e que estão com a gente, né, em todos os momentos. O mentor, ele continua, ele diz assim: esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as regiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior e experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em uma mensagem para os homens. A mensagem de Jesus, ela pode ser transmitida através de pessoas. E essas pessoas, elas não estão limitadas a uma única instituição ou a um único local. Ela vai se manifestar, de acordo com o mentor, em todas as religiões, em todas as culturas, porque a mensagem ela está acima de qualquer rótulo, né? Então, seria muita pretensão achar ou dizer que a verdade ela está exclusivamente nesse ou naquele determinado local, nessa ou naquela instituição, nessa ou naquela religião. Porque a mensagem de Jesus ela vai se transmitir, ela transmite os ensinamentos divinos, e o nosso Pai ele não faria essa distinção ou limitação de acesso à informação, né? Porque a mensagem ela vai ser divulgada. Então, nós, na nossa imperfeição, né, se a gente quer, por exemplo, assim, né, quem é pai, quem é mãe, a gente quer dar, de repente, todas as oportunidades, por exemplo, para os nossos filhos que nos compete, que a gente consegue dar dentro das nossas limitações, imaginem Deus na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, né? Então, o impacto da doutrina de Jesus, do Cristo, ela é universal, ela não está restrita a um local. E quando a gente pensa, por exemplo, quando o mentor, né, quando ele finaliza a sua mensagem, que ele diz, podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas, todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. O que ele fala com isso? Encerrando a mensagem, Emmanuel ele mostra a superioridade da vivência sobre a teoria. Então, como disse, né, anteriormente, os escritos eles podem gerar discussões. Então, quando ele fala aqui que podem surgir muitas contendas em torno de páginas mais célebres e formosas, né? Essas discussões, ela pode acontecer porque a palavra escrita, gente, ela está sujeita a várias interpretações, a vários debates e ela pode gerar controvérsias, né? Diferentes pessoas, elas podem ler um mesmo texto
E elas podem chegar a conclusões diferentes, porque cada uma tem o seu histórico, cada uma carrega uma vivência. E às vezes uma leitura simples e nua e crua, né, daquele texto, ele pode bater diferente para cada pessoa, porque cada pessoa ela vivenciou aquilo, ela teve experiências de vida, então quando ela vivencia, ela faz uma leitura daquilo, aquilo pode cair diferente, assim como a gente, né, uma fala e uma leitura de um texto. Perdão. Então, essas diferentes pessoas que podem ler o texto e chegar a diferentes conclusões, inclusive opostas, né? Isso a causa, inclusive, né, que gera as discussões e conflitos religiosos ou até filosóficos também no nosso dia a dia, que a gente vê aí na nossa sociedade. Mas quando a pessoa ela vai além do texto, e é por isso que Emmanuel fala que a vivência ela vai superior à leitura, quando a pessoa ela vive a mensagem do Cristo e ela se torna uma carta viva do Senhor, o impacto é diferente. Porque a mensagem ela não vai ser transmitida em forma de pregação, em forma de palavras, mas em ação e atitudes. A alma da pessoa vibra aquela bondade, a alma da pessoa ela vibra o Evangelho. Perdão, gente. A alma da pessoa ela vibra o Evangelho, como eu estava dizendo. E eu já ouvi no passado, em algumas situações, às vezes já escutei as pessoas perguntando, nossa, se eu era evangélica ou se eu era budista, e eu falo assim, aí a gente fica feliz, porque às vezes uma atitude mostra que a gente está além do rótulo, né? Então, assim, eu frequentei a doutrina espírita desde a minha infância, mas é muito bonito quando a gente vê que as atitudes elas vão ali além do nosso rótulo. Então, isso é importante. Tá? E isso acontece com várias pessoas, né? Porque a bondade ela se espalha independente da crença, independente da instituição em que a pessoa se encontra. A manifestação do amor e dos ensinamentos do Cristo na prática, ele é algo que ele vai transcender qualquer debate intelectual, porque a prática ela vai ser sempre superior àquela leitura, àquele texto, né? E quando alguém, então, demonstra a caridade e a compaixão e o perdão na sua forma genuína, ou seja, vivenciando de fato o Evangelho, né, isso a gente não pode nem contestar e nem argumentar, porque como que você vai se opor a uma verdade que está sendo ali tão explícita na nossa frente, né? Então, a presença da pessoa e o seu testemunho do Evangelho, eles falam por si só, mais do que qualquer outra palavra. E aí, quando a mensagem diz que, quando não houver vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, ainda que diante da mensagem, diante da exemplificação do Evangelho, diante de você ser uma carta viva, ainda assim haja incompreensão, porque isso acontece, né? E a gente vive isso. Quantas pessoas que vivem o Evangelho, que fazem a bondade, são atacadas, são questionadas, e aqui na casa temos um exemplo disso, não é mesmo? Esse silêncio, né, que o benfeitor nos diz, ele fala assim, não se refere à ausência do som, mas à ausência da necessidade de argumentação. Então, às vezes, a gente debater, né, a gente não vai perder tempo com discussões desnecessárias, uma discussão que não vai levar a nada produtivo. A gente só vai seguir o nosso caminho, provando a bondade e provando a existência e vivenciando o Evangelho na sua integralidade. Então, as ações vão falar sempre mais alto do que essas palavras. Quando a alma se torna essa carta viva, ela não precisa convencer ninguém com retórica, né, com a sua essência, que a própria verdade ela diz. Então, como se a bondade e a paz, elas se irradiassem de uma forma tão única, né, que essa reação, por exemplo, o silêncio, ela consegue reverter o silêncio numa compreensão mais profunda. E aí isso vai dispensar qualquer explicação e qualquer, às vezes, debate, né, que às vezes não vai valer a pena a gente seguir. Mas a mensagem sentida e assimilada no coração, quando ela é assimilada no coração e não apenas no intelecto. Então, é quando a gente, de fato, internalizou essa mensagem do Cristo. E é por isso que a gente deve se trabalhar, tentar corrigir, nos lapidar aquilo, né, as nossas imperfeições que ainda há dentro de nós, para que a gente possa se tornar uma carta viva do Mestre Jesus. É isso que ele espera de nós. Então, para finalizar o nosso evangelho, eu
Eu ia até fazer, gente, eu até encontrei com a Fezinha e eu ia fazer uma oração. E quando ela fez a oração de Cáritas, eu até me arrepiei, porque é uma oração que eu aprendi essa oração com a minha mãe. Mas, e aí eu ainda estou vibrando, né, essa oração que a Fezinha fez no outro evangelho. Mas eu então queria agradecer, fechar os nossos olhos com essas vibrações deste evangelho, com essas lições do Mestre Jesus, que nós possamos assimilar essas lições, vivenciar o evangelho no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar uma carta viva do Senhor, que possamos entrar, Senhor, em comunhão com Ti, nas nossas ações, receber a Tua mensagem, perceber as nossas falhas e que possamos corrigi-las ao longo do nosso dia a dia. Que possamos sempre auxiliar, Senhor, sempre que possível, que possamos estender a mão ao nosso próximo, aquele que estiver mais necessitado, assim como o Senhor foi o exemplo na sua passagem na terra. Abençoe o Senhor por mais essa semana e em todos os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu falei isso, o Manu ele já olhou para mim do negócio da mensagem, mas é porque eu brinquei com a Fezinha, que eu falo, mesmo a gente não fazendo evangelho juntas, a gente ainda está em comunhão. Ela até falou que ela ia trazer um São Francisco também, e eu falei, se você ia fazer um São Francisco, eu ia fazer essa mensagem. Então eu falo assim, a gente ainda mantém a comunhão no evangelho, mesmo a gente ainda não participando assim, juntas, né, no mesmo evangelho, tá bom? Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, e a gente se encontra no próximo domingo.